de derivadas. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: seja f de R para R uma função tal que, no primeiro ponto, ele diz que o f tem derivada finita em todos os pontos do seu domínio. No segundo ponto, refere que a derivada no ponto f, portanto f' de 0, é maior que 0. No segundo ponto, a segunda derivada da função f, portanto o f2' de x é menor que 0 para qualquer x pertencente no intervalo aberto entre menos infinito e 0 aberto. Nenhum dos gráficos a seguir apresentados é o gráfico da função f. Portanto, temos aqui o gráfico A, o B e o C, e ele diz que nenhum destes é o gráfico da função f. Elabora uma composição na qual apresente que, para cada uma dos gráficos, uma razão pela qual esse gráfico não pode ser o gráfico da função f. Ora bem, se nós analisarmos aqui com alguma atenção, verificamos aqui que no primeiro ponto, quando ele nos refere que a função f derivada finita em todos os pontos do seu domínio, se nós olharmos aqui para o gráfico do A, podemos concluir aqui facilmente que existe aqui um ponto de descontinuidade. Portanto, o ponto da abscissa positiva, portanto, uma abscissa positiva, para o qual não é contínua, pelo que não tem derivada finita nesse ponto. Portanto, nós podemos indicar aqui que o gráfico, portanto, temos que colocar por escrito, portanto, o gráfico de A, e agora vamos mudar aqui a cor, portanto, o gráfico de A não representa a função f, vírgula, porque não possui derivada em toda a sua função, vírgula, pois tem um ponto de descontinuidade ao qual a função não tem derivada finita nesse ponto. Portanto, para o gráfico A está justificado porque é que o gráfico A não pode ser o gráfico de f. Agora, olhando aqui atentamente aqui para o gráfico de B, bem, nós podemos verificar aqui pelos pontos, quando ele nos diz aqui que o f' de 0 é maior que 0, essa parte está certa. E porquê que podemos concluir que em relação a esse ponto o gráfico B está correto? Porque se nós verificarmos, se traçarmos aqui uma reta tangente, ela tem um declive positivo. Logo, se ela tem declive positivo no ponto 0, então a derivada nesse ponto 0 vai ser maior que 0. Agora, se nós verificarmos agora em relação ao terceiro ponto, ao último ponto, quando ele nos diz que a segunda derivada de f é negativa para qualquer x pertencente entre menos infinito e 0, portanto, quando nós temos entre menos infinito e 0, portanto, não podemos concluir que ela tem a derivada voltada, isto é, negativa, porque a concavidade está voltada para cima. Portanto, se a concavidade está voltada para cima, então automaticamente este gráfico B não pode ser o gráfico da função f. E, neste caso, o que nós vamos escrever aqui, então, vamos começar com a mesma cor do que começamos para o gráfico A. Portanto, o gráfico B, agora vamos mudar aqui a cor, não representa a função f,
pois a função do gráfico de B apresenta concavidade voltada para cima no intervalo de x pertencente entre menos infinito e zero, aberto. Portanto, por este motivo, o gráfico de B não representa a função f. Agora, passando aqui por último aqui ao gráfico de C, portanto, o que é que nós podemos concluir? Portanto, o gráfico de C, visto que nós já selecionamos duas opções que estão erradas para cada um dos outros gráficos, então agora, neste momento, a única opção que sobrará será este segundo ponto. E facilmente nós podemos ver que quando ele diz-nos que o f' de 0 é maior que 0, não é verdade, porque se nós traçarmos aqui uma reta tangente no ponto da abscissa 0, verificamos que o seu declive é negativo. Então podemos verificar que também o gráfico C não é o gráfico de f. Portanto, o que é que nós vamos escrever aqui? Vamos aproveitar a mesma ideia. Portanto, o gráfico C não representa a função f, vírgula, pois a reta tangente no ponto de abscissa x igual a 0 possui um declive negativo. E se possui um declive negativo, vírgula, logo o f2', portanto, o f' de 0, portanto, a derivada no ponto 0, obrigatoriamente teria que ser menor que 0 e não maior que 0, como está na opção, no segundo ponto. Portanto, está aqui justificado porque é que o gráfico C também não representa a função f.